noite, sextou por aqui, sextou com muita informação valiosa para vocês, que nunca é tarde para a gente aprender. Estamos hoje no último dia da semana Mariflix. Que semana gostosa estar com vocês aqui a semana toda, falando de assuntos importantes, relevantes aí para te ajudar a lidar com a sua ansiedade. E hoje não é diferente, claro. Hoje eu vou falar com vocês sobre os medicamentos sobre a ansiedade. Será que compensa tomar medicamentos? Será que realmente eles ajudam? Será que eles atrapalham? Será que vicia ou não vicia? Você tem essas dúvidas? Então fica comigo aqui até o final que eu vou estar explicando ponto a ponto para você entender tudo sobre os medicamentos, né? Para você junto aí comigo avaliar se você precisa de medicamento ou não, né? Porque cada caso é um caso que tem que ser avaliado, que tem que ser revisto. E é isso que hoje nós vamos conversar, né? Quero saber a opinião de vocês, a experiência que você já teve com medicamento de ansiedade, se você já tomou, se você não tomou, conta aqui pra mim, né? Deixar seus comentários aqui e vamos fazer um papo muito bom, marcante aqui para ajudar você aí, porque informação é tudo, né? Se a gente tem informação, a gente pode todas as coisas, né? E fechar essa semana aqui muito bem feita, nessa sexta-feira aqui, que eu puder te ajudar, conta aqui comigo. Então, vocês que estão aqui, sejam todos muito bem-vindos, fico muito feliz pela companhia de vocês, fazendo a transmissão aqui pelo Instagram, também aqui pelo Facebook. Muito feliz com vocês, sejam todos bem-vindos. Então, você que está chegando, deixa o seu oi, deixa o seu boa noite aqui. De qual cidade que você está? Conta aqui pra mim, porque eu estou aqui na cidade de Catalão, Goiás. Eu sei que tem muita gente que me acompanha do Brasil, fora do Brasil. Então quero saber quem tá aqui comigo nessa noite. Então deixa aqui seu comentário pra gente estar conversando bastante. Bia aqui entrou, Karine, Amanda. Sejam bem-vindas, meninas. Muito bom ter vocês aqui. Ó, a Sandra que entrou, muita gente chegando aqui. Fiquem à vontade para curtir, compartilhar essa live com pessoas que você sabe que interessa por esse assunto, né? Porque quanto mais gente aprendendo, vai saber lidar com as questões dos medicamentos, né? Os medicamentos para ansiedade, eles fazem parte do tratamento, né? Como tem a terapia, que eu falei essa semana sobre ela, também falar também sobre os medicamentos, né? Hoje o consumo, né, de medicamentos de forma geral para todos os tipos ali de doenças, tanto mentais, tanto físicas, é um número muito grande, né? Os medicamentos aí têm ganhado uma proporção muito grande, né? E claro que na psicologia isso não seria diferente, né? E hoje eu vejo que muitas pessoas tomam medicamentos para ansiedade, né? Mas que tem pessoas que também não tomam de medicamentos, que talvez até precisariam de tomar os medicamentos, mas algumas ali têm um pezinho atrás, né? Deixa eu ver mais quem tá entrando aqui. A Gilvânia, boa noite, Gilvânia, o Felipe, o Júnior. Muito bom, gente, ter vocês aqui. A gente tá falando sobre se compensa tomar medicamentos para ansiedade. Então deixe seu oi, seu boa noite, e deixe aqui os comentários sobre o que eu vou falando, se faz sentido para você. Pode já deixar aqui nos comentários sua experiência com os medicamentos para ansiedade, se você já tomou ou não tomou, se você conhece alguém que já tomou, de como foi a experiência. Vamos fazendo aqui desse papo muito produtivo aqui nessa sexta-feira. Então, hoje eu vejo que muitas pessoas têm tomado medicamento para ansiedade. Mas vamos já pensar, né, no início aí, quando tomar medicamento? Quando é necessário o uso ali do medicamento para ansiedade? Lembra, eu sempre gosto de trazer o exemplo, que a gente tem a nossa ansiedade básica do dia a dia, como uma emoção, mas se ela tá muito intensa e trazer muito sofrimento, ela pode subir de nível, passar em torno de ter crises de ansiedade. E se essas crises de ansiedade não forem cuidadas, né, podem passar a nível de transtornos de ansiedade. Então, tem esses três níveis aí sobre a ansiedade. Quando que entra o medicamento? O medicamento já entra a partir de crise de ansiedade ou crise de pânico, né? Que praticamente é a mesma coisa, né? O medo e a ansiedade andam muito juntos. Então, se você já teve crise de ansiedade, mostra então que o seu caso está mais delicado e que a gente precisa ali de uma ajuda do medicamento, né? Então, caso de crise de ansiedade, transtorno de ansiedade, é importantíssimo somar o tratamento com medicamento.
Casos de ansiedade do cotidiano, que mesmo que ela é intensa, mas ela aparece um momento ou outro, né? Não precisa de medicamento, né? Porque os sintomas eles vêm, mas eles vão embora, não são ali constantes. Em casos ali de crise de ansiedade, né? Já mais constante esses sintomas, né? E transtorno de ansiedade. A gente tem, por exemplo, transtorno de ansiedade generalizada, que é um tipo de ansiedade que a pessoa é ansiosa por tudo, é uma ansiedade generalizada, não é uma ansiedade com uma coisa ali bem específica, né? Por exemplo, tem o transtorno de ansiedade pós-traumático, quando teve algum trauma que está desencadeando a ansiedade do presente. Então, esse tem um ponto específico. A TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada, não. A ansiedade é de forma geral de tudo que acontece na vida da pessoa, né? E por que precisa do medicamento? Ficou claro então de quando precisa desse medicamento? Em qual estado dessa ansiedade? Ficou claro aqui para vocês? Deixa um joinha, deixa um sim, se ficou claro, vão comentando, deixando seu oi, seu boa noite de quem estiver aqui chegando. A Carol está aqui, seja bem-vinda, Carol, muito bom. Então, quando precisa do medicamento, né? Crises, transtornos de ansiedade. E por que o medicamento? O que o medicamento ajuda? Lembre, então, quanto mais alto está o nível da questão de crise de ansiedade, o transtorno de ansiedade, você concorda comigo que os sintomas estão mais intensos, durando mais tempo, incomodando mais, né? Então, o medicamento ele entra para diminuir os sintomas da ansiedade, porque esses sintomas estão muito desconfortáveis. Então, ele vem para diminuir esses sintomas ali, né? Por isso que o medicamento entra para diminuir esses sintomas da ansiedade que está ali incomodando bastante, né? Porque lembra que na quarta-feira a gente falou sobre a terapia. A terapia é tratamento, né? A terapia é para todos os casos, independente se é sua ansiedade, crise ou transtorno, porque a gente tem que trabalhar as causas. A terapia entre todos os casos, né? Caso de medicamento entra mais de moderado a caso grave. Caso leve, não precisa ali de medicamento, certo? Então, todas essas questões vão envolvendo, né? E quando a gente começa a terapia tem um tempo dela, né? Se por muito tempo tá aparecendo aquelas crises, né? Um desconforto, né? De uma vez que vai desaparecer. Porque a gente tem que chegar na causa do problema e tratar. Então, requer mais um tempo. Os medicamentos, eles têm um efeito mais rápido. Então, quando aqueles sintomas estão muito desconfortáveis para o paciente, é onde a gente indica o medicamento. Para que esses sintomas diminuam mais rápido, para a pessoa ter uma efetividade maior na terapia, né? E ela consiga ali trabalhar nas causas. Não quer dizer que diminuiu os sintomas, a causa desapareceu. Não, porque se tiver outro gatilho, se tiver outro contexto, aqueles sintomas vão aparecer, né? Então, ajuda então os medicamentos a dar uma diminuída nesses sintomas, não desaparecer. Não desaparecer. Certo? Tá ficando claro, gente? Jussiana entrou, tá ficando claro aqui pra Sandra. Legal. Gilvânia que entrou, seja bem-vinda, Gilvânia, muito bom. Depois de outro momento, a Bia mandou aqui a solicitação, depois de outro momento eu vou abrir pra gente estar conversando ao vivo, mas hoje a gente vai focar na questão dos medicamentos. Andréia, Tati, a Tamara, acho que Tâmara, tá aqui, entrou, sejam bem-vindas, meninas. Então, essas são as questões que precisam dos medicamentos, né? Hoje eu vejo, né, a Bia falou assim, fala sobre a dependência do fármaco para pessoas que usam devido a crises vivenciadas. Vou chegar nesse ponto. Então entra o uso aí de medicamento, igual eu falei. Tem pessoas que têm receio de tomar medicamento e tem pessoas que não têm problema. Muitas pessoas me perguntam que têm receio, e se eu viciar em tomar medicamento? É uma pergunta que eu ouço muito, né? Bom, o seu corpo ele vai acostumar com o medicamento, isso é claro, ele vai acostumar, porque a gente não indica, muita gente tira o remédio de uma vez e passa muito mal, porque o seu corpo ali está acostumado com aquele componente químico e se tirar vai fazer falta e ele vai reagir, isso é normal. Então, a gente pede que os medicamentos são passados por profissionais capacitados. Na área da saúde mental, a gente, em primeiro lugar, indica o psiquiatra, esse sim, da área da saúde mental. O neurologista, ele entra em segundo ponto ali, né? Ele trata ali mais as questões do cérebro, né? Saúde mental é com o psiquiatra. Então, primeiro, importante, procurem sempre um psiquiatra confiável. Então, ele vai passar uma dosagem pequena para essa pessoa, tá? Começa a dosagem pequena para testar, né?
Depois ali de um tempo, 20, 30 dias, volta no retorno do médico para ver como que foi, porque esses remédios têm efeitos colaterais. Mas tem que ter aquele efeito colateral para você que suporte, não atrapalhe a sua vida, que dá para conviver, mas efeito colateral vai ter. Isso aí não tem como ter tirando. E aí, depois de você melhorando, evoluindo na terapia, sabendo controlar a sua ansiedade, entendendo por que você sente ali no contexto e por aí vai, o médico ali também vai avaliando, né, que você tá melhorando. Nós, em conjunto, né, o psicólogo e o psiquiatra vai avaliando, então, a já possível retirada do medicamento, que vai retirando aos poucos. Então, se você começou a tomar aos poucos, ele também vai retirar aos poucos também, né? Então, ele tira ali 30 miligramas, 20 miligramas, até chegar na estaca zero. E aí, pronto. Então, não vicia, porque vai tendo acompanhamento, esse profissional vai aderindo ali esse medicamento à sua vida, mas aos pouquinhos ele também vai tirando. E o corpo não reage como tirar de uma vez, o corpo vai adaptando, porque tirar pouquinho em pouquinho, os efeitos são muito pequenos, quase imperceptíveis. Mas quando já entra a dependência do medicamento, sabe qual é o caso? Quando entra a dependência do medicamento, o vício do medicamento, sabe quando que é? É quando a pessoa vê o medicamento como a solução dos problemas dela. Se ela vê que ela não adianta mais viver esse medicamento, que é o medicamento que ajuda ela, que o medicamento é tudo, ela vai depender do medicamento. Pegando essa dependência psicológica, né? Porque se tem essa dependência psicológica a longo prazo, vai ter uma dependência química do corpo também, né? Mas se ela escolhe que o medicamento tá ali para ajudar em certo momento, mas que vai ter um fim nessa ajuda, para quê? Porque ela entende, a própria pessoa, que ela é a solução dos problemas dela, do que ela tá vivendo. Ela entende a sua responsabilidade sobre o que está acontecendo. Então, se ela entende a responsabilidade, ela entende também que ela ali vai ser a causadora também de soluções, porque é ela que resolve, né? Trazer essa responsabilidade. Então, muitas vezes, a dependência do medicamento é quando a pessoa vê que o medicamento vai resolver tudo, né? E não só na área da saúde mental, mas tudo, né? Porque é fácil, gente, tomar medicamento, pegar uma cápsula e pôr na sua boca, só isso. Mudar, pensar diferente, mudar comportamento, esse sim é um negócio difícil. É sim um negócio desafiante. Então é muito mais cômodo eu tomar medicamento, né? E muitas pessoas que chegam na terapia já vêm com o uso de medicamento. Então, infelizmente, a terapia é a última a ser buscada porque é onde ele vai mexer da estrutura ali da pessoa e ela mesma tem que pôr a mão na massa ali, né? Mas já tem casos que procuram a terapia primeiro e que tem alguns casos que precisam do medicamento e a gente tem que estar trabalhando essa questão do uso ali do medicamento e de alguns receios que as pessoas têm do uso de medicamentos. Então, dessa dependência, então, acho que é importante, Bia, tratar essas crises. Que crises que são essas vivenciadas? É crise de ansiedade, crise de existência, crise de personalidade, que crises são essas? E essas crises a gente trata na terapia, medicamento não trata. Camufla no sentido de diminuir os sintomas, isso aí é fato, vai diminuir muito os sintomas. Mas não tira a causa. Então, mesmo que tire os sintomas ou reduzem ele, as causas sempre vão estar ali. Contextos, gatilhos sempre vai fazer, né? Fazer essas situações ali aumentarem. Bia, fez sentido? Ficou clara a resposta para você? Conta aqui para mim. A revista Portal VIP entrou, Leandro entrou, sejam todos bem-vindos aqui. Tamires entrou também, sejam bem-vindas aqui. A Lucília também tá aqui também, seja bem-vinda aqui no Face. E aí, gente, tá fazendo sentido para vocês essas reflexões? Tá claro? Coloca um sim, joinha. Se você tiver alguma dúvida, pode tá deixando aqui, né? Então, se compensa então tomar medicamento, compensa de quando o caso precisa, né? Pensando agora do lado das pessoas que têm receio, por esse receio de viciar, receio também, sabe do que? Do que as pessoas vão pensar delas. Nossa, tá tomando remédio, hein? Tomando remédio. Até que usa também pra terapia. Tá tomando remédio pra doido. Né? Tem muitas pessoas que têm receio, né? De ficar doido, de tomar remédio, dos efeitos colaterais. Se ler a bula, acho que vai ter tudo que vai ter na bula. Eu não recomendo que a pessoa leia a bula do medicamento de ansiedade. Sabe por quê? Porque lá eles vão colocar tudo que você pode ter de efeito colateral, tudo, eles têm que cogitar. Só que, claro, você não vai ter tudo ali, né?
Só que as pessoas leem e já apavora. Aí se a gente quer diminuir a ansiedade, aumenta a ansiedade. Nossa, Mariana, e se eu tiver isso e aquilo aqui? Eu falei, gente, se a pessoa, por exemplo, tá em terapia, esses sintomas mais do que nunca vão ser ali controlados, né? Então, por exemplo, então isso vai ali controlando, vai ajudando ali, né? Então, muitas vezes, fica tranquila aí, tá? Fica tranquila aí. Mas muitas vezes tem esse preconceito, sim, de tomar medicamento para ansiedade. Como as pessoas têm preconceito de ir na terapia, de falar que tá indo no psicólogo, tem preconceito. Mas tem gente que também não tem preconceito, que toma medicamento sem problema, vai na terapia sem problema. Mas muitas vezes a gente tem que reverter a ordem. Muitas vezes a gente procura mais fácil o medicamento do que a própria terapia. Igual eu falei, a terapia vai mexer com você, vai fazer você pensar, facilitar ali a sua mudança. Medicamento não exige nada disso de você. Por isso que muitas vezes as pessoas dependem do medicamento, né? A Carla está aqui, a Bia falou, obrigada pela resposta, esclareceu. Que bom. Qualquer dúvida, vão mandando dúvidas, tá, gente? Sobre os medicamentos para ansiedade. Juliette está aqui, seja bem-vinda também. Então é super importante atrelar, né? Você apostar no medicamento ou no tratamento só de medicamento não funciona, né? Onde eu ouço muitos casos, tomo muitos remédios, Mariana, mas não adianta, os meus sintomas estão altos. Gente, os remédios também têm as suas limitações. Se as causas dos problemas estão cada vez mais crescendo, remédio não vai conter todos os sintomas, né? Esses sintomas ainda vão estar aparecendo. E é onde essas pessoas que colocam, apostam todas as suas fichas só no medicamento e fica. Tem gente que toma vários medicamentos, mas é vários mesmo. Mas entra nesse ciclo vicioso, acalma ali, diminui os sintomas, mas eles voltam. O medicamento tem as suas limitações, né? Mas a gente tem que trabalhar as causas, a raiz do problema. O medicamento não trata a raiz do problema. Então, se você tá aí anos tomando medicamento, mas não vai na terapia, não cuida do problema, do que realmente desencadeia, você vai ter que tomar esse medicamento para sempre. É isso que a gente não quer e o seu corpo também não aguenta. Esses medicamentos são pesados, têm efeitos colaterais, né? Então, quanto a gente puder reduzir medicamento, a gente tem que reduzir. Mas quando precisa, em último grau, estado grave, a pessoa não tá bem, sim, vamos tomar medicamento, eles são úteis. Mas não quer dizer que começou a tomar, que tem que tomar pro resto da vida, né? A Sandra falou assim: quero parar com a minha medicação, mas o psiquiatra não me liberou. Estou bem no momento, mas infelizmente não liberou. Sandra, se ele não liberou, ele tem seus motivos, siga a risca, né? Eu sei que dá vontade de logo parar o medicamento, porque esses medicamentos são caros, né? Eles não são baratos, tem aquele desconforto, tá ali tomando, mas ele tem os motivos, porque a gente tem que muitas vezes analisar profundamente realmente se a gente tá bem. Porque tem momentos que superficialmente a gente tá bem, mas será que a gente já mudou lá dentro da gente? Ou será que tem algum momento que as coisas lá de dentro vão aparecendo, né? Então, essa mudança tem que ser constante, né? Então, se ele não liberou, siga. Siga tranquila, você tá cuidando de você e do seu tratamento, né? Pergunte para ele os motivos, não sei se você chegou a perguntar, mas pergunta para ele os motivos por que ele ainda não tirou o medicamento, né? Para que você entenda, porque como você acha que está bem e ele não libera, causa uma angústia, né? Por que, que ele não liberou, né? Então, acho que talvez perguntar para ele por que, que ele liberou, o que, que ainda tem que ser trabalhado, o que, que ainda falta, que você vai correr atrás, né? Que não adianta não correr atrás daquilo que você não sabe, mas só vai tirando os medicamentos quando ele liberar, que ele vai tirando gradativo para você não ter efeito colateral, não ter desconforto e tal, mas ele tem um motivo, né? Ele tem um profissional, conhece essa história, mas pergunte a ele o porquê que ele ainda não tirou, se ele tem uma previsão, do que depende de tirar, do que tá faltando para tirar esse medicamento, né? E aos pouquinhos ele vai tirando e seu corpo ali vai sentindo muito pouco todo algum desconforto, certo? Ficou claro, Sandra? Fez sentido aí para você? Comenta aqui para mim. Mas alguém tem alguma experiência com medicamento de ansiedade? Ou o médico falou para tomar, mas nunca quis tomar? Já teve casos, né, que chegou para mim da terapia, que a pessoa tinha receio de tomar. Tá, e se a pessoa tem receio e não quer tomar de jeito nenhum, a gente não vai forçar. Então eu falei, olha, então a gente vai ter que, você vai ter que se entregar muito mais na terapia, né?
E deu certo, a pessoa se entregou muito na terapia, preferiu mudar de outra forma e não precisou de medicamento, né? Então, assim, a gente testa também na terapia a gravidade desses sintomas, o quanto a pessoa também está disponível para mudar. Se ela tiver pouco disponível para mudar, né, aquele princípio ali, os sintomas vão mantendo. Então, quanto mais a pessoa, por exemplo, se entrega na terapia, vai, busca pensar diferente, agir diferente, pode ser que nem precise de medicamento, mesmo estando em estado de crise ou transtorno de ansiedade, né? Porque a gente vai sempre trabalhar as causas ali. Mas o tratamento, quando precisa de terapia e medicamento, o tratamento vai muito rápido. Muito rápido, que são dois profissionais ali trabalhando na mesma causa, o paciente também colaborando, né, de tomando os medicamentos, de seguindo as instruções da terapia, é onde ali o tratamento segue muito bem. Gente, então alguém tem mais alguma pergunta? Alguma questão? O que achou desse tema? Achou esse tema interessante, válido? O que achou do nosso papo de hoje? Se ajudou a conhecer, né? A gente tá falando aí dos ansiolíticos, né? Que esse termo aí mais técnico, a gente chama ele dos ansiolíticos. E quando muitas vezes vai passar medicamento para ansiedade, vem medicamentos antidepressivos também. Porque a ansiedade em excesso, né, em crises, em transtornos, vai afetar muito o humor, né? Então, pode entrar ali uma leve humor deprimido. Quer dizer que todos os casos ele vai ter depressão, mas vai entrar um humor leve, né? Deprimido ali, porque aumenta a angústia, o desespero e tal. Então, muitas vezes tem os medicamentos que entram um pouco como antidepressivo também, né? No caso, os ansiolíticos, tem o escitalopram, citalopram. Agora eu lembrei de cor os nomes. Esses aí, né? É mais fácil vocês me falar o nome e saber, porque guardar todos estes de cabeça, a gente fala que são os ansiolíticos, certo? Que muitas vezes quando os médicos passam, eles passam outro também para humor, passam medicamento para ajudar a dormir também, porque eles são calmantes, eles relaxam, né? Lembrar também que esses medicamentos não têm efeito imediato, tomei hoje, já sinto efeito, não. Os ansiolíticos, qualquer remédio da área de saúde mental, antidepressivos e por aí vai, eles têm ali um prazo para eles começarem a fazer efeito, umas 2 semanas, 15 dias, 3 semanas. Então, esses remédios não têm efeito imediato, eles demoram a fazer efeito. E aí você tem que estar se reparando para ver se o remédio está funcionando. Se você sente que seus sintomas estão bem, o remédio não funcionou, vai lá no que o médico passou, por exemplo, o psiquiatra, fala, não tá adiantando, ele vai trocar o medicamento e testar ali para ver se esse remédio ali tá funcionando. Lembrando, psicólogo não medica, tá? Você vê um psicólogo medicando, querendo passar até aqueles fitoterápicos, calmante, ó, sai, a gente não tem que prescrever nada, certo? Né? A gente estuda sobre os remédios, funções, como afeta o corpo e por aí vai. A gente não prescreve. Esse conhecimento de prescrição nós não temos. Isso aí são os médicos, certo? E qualquer outro profissional, né? No caso, o psicólogo, só a questão de trabalhar as causas desses problemas, certo, gente? Então, vou chegando ao fim dessa live. Se alguém tiver mais algum comentário, alguma questão, né? Passando aqui para agradecer, né, todos vocês por essa semana, por todos que acompanharam todos os dias as lives. Muita gente acompanhou e eu gostei muito, fiquei muito feliz pelo carinho de vocês, né? Mandem também sugestão para a próxima Mariflix, que sim, vai ter, só não vou falar a data, vocês não ficarem ansiosos, mas vai ter sim mais Mariflix. E eu quero estar falando os assuntos que vocês querem, que vocês acham relevante, que vocês têm dúvida, que têm dificuldade. Tô aqui para estar esclarecendo isso para vocês, o que precisarem. Tamo aí, combinado? Então quero agradecer, né? As lives estão todas gravadas no Facebook, elas ficam, elas não somem, só que no Instagram somem. Então quem quiser ver alguma live dessas de semana que não conseguiu acompanhar, estão todas no Facebook e claro, pegue papel e caneta na mão para anotar todas as coisas. Então muito obrigada pelo carinho de vocês, por essa semana, pelo carinho. Foi muito bom ter passado aqui. Então, Rigo Modas entrou também, sejam bem-vindos. E é muito bom ter esses momentos aqui ao vivo, que a gente conversa, troca ideia, é sempre muito produtivo. Então, a gente vai se encontrando por aí. Qualquer dúvida, mandem sugestão de temas que envolvem ansiedade aqui, para quem sabe o seu tema escolhido seja o próximo da maratona. Combinado? Beijo, gente, boa noite e a gente vai se falando por aí. Até mais e ótimo final de semana para vocês.